Tema de hoje: o caráter de quem Deus usa. E eu vou ler o texto sagrado, ao qual eu gosto de lembrar. Vamos ler com reverência. São dois textos que narram o nascimento de Jesus. Um com foco em Maria, o outro com foco em José. Mas ambos mirando sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus. É um texto sagrado, é um texto reverente, que ao ler, nós entramos na história, abrimos o nosso coração e agradecemos a Deus esse privilégio que temos hoje de ter as Escrituras. Hoje em dia, porque nós temos tantas traduções da Bíblia, tantas edições de livro Bíblia, tantas edições online, podemos cair no risco de não dar a importância devida do que é ter a Bíblia Sagrada nas mãos. Eu já vi pessoas em países que eles não tinham Bíblia Sagrada, ao ganharem Bíblia Sagrada, beijarem o livro e chorarem de alegria, porque agora tinham um livro nas suas mãos. Imagina como era isso antes da imprensa, onde nós não tínhamos Bíblia. E ao ir a um lugar de reuniões, onde alguém tinha ali cópias da Bíblia Sagrada, ao fazerem essas leituras, o coração daquele povo, dos nossos irmãos no passado, como que ficavam atentos à leitura. Então a Bíblia é um livro importantíssimo para nós. Eu vou ler Lucas capítulo 1, versículo 26 até o 38, na Nova Versão Internacional, e depois eu vou ler Mateus capítulo 1, de 18 a 25, na Nova Almeida Atualizada. No sexto mês da gestação de João Batista, em Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, graciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com estas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está no sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 25, diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que dela foi gerado é
do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta Miqueias, disse assim: eis que a virgem, esse é o profeta Isaías, me perdoem. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele lhe será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Queridos, quando chega o Natal, eu gosto muito do Natal. Natal é festa, é luz, e isso é encantador. Nós só não podemos perder o foco. Não podemos deixar que a atração das luzes e dos presentes tire o foco nosso do lugar silente, do bebê dormindo, do presépio. Porque nós podemos estar olhando mais para os presentes do que para o presépio. Mas, sendo o dia certo ou não do nascimento de Jesus, é muito provável que Jesus tenha nascido entre 25 de setembro a 5 de outubro, mas sendo certo ou não a data, é uma data para a gente se comemorar. E nessa data, ela fascina principalmente as crianças. O que nós precisamos estar atentos, e aqui eu falo com os pais, aliás eu pergunto, quantos pais nós temos aqui? Pais e avós. Pais e avós, ok. Eu vou ampliar. Se tem uma criança com menos de 5 anos que você tem contato por ser pai, tio, avô, avó, faz o sinal com a sua mão. Porque todos vocês são importantes nessa formação da criança. Nós temos que aproveitar esse tempo para formar melhor nossas crianças. Porque nesses dias elas estão ávidas. É um momento totalmente diferente da criança, só você lembrar da sua infância. Porque é um momento em que elas vão ver mais o pai e a mãe, porque tem mais feriado perto, tem festa, acabou o ano escolar. Então, de uma certa forma, elas estão ávidas, porque tudo é novidade. E tem mais, elas sabem que no Natal tem presente, no Natal tem luzes, tem brincadeiras, tem Papai Noel. Gente, nenhum problema com o bom velhinho. Eu sei que virou um instrumento comercial em muitos lugares, eu sei disso. Mas é muito legal ver o bom velhinho. Não sei se você acha ruim com o Papai Noel. Eu acho o Papai Noel uma coisa muito fofa. Eu me lembro que eu estava no elevador, ali no shopping Vila Lobos, eu estava no elevador e daqui a pouco, vindo de um carro ali rápido, veio o papai. Eu segurei até a porta do elevador para ele entrar. Tinha um Papai Noel tentando sair de um Corsa. E eu segurei e o Papai Noel entrou no elevador comigo. Eu tirei até selfie com o Papai Noel. Eu só falei para ele, eu achei que você vinha de rena. Veio de Corsa. Mas, gente, o outro lado da moeda é que eu já vi pais cristãos. O pai é cristão, a mãe é cristã, são convertidos ao Evangelho. O filho deles dizendo, por exemplo, o que é o Natal? É o aniversário do Papai Noel. Se você não educar o seu filho, a televisão vai educar. Se você não educar o seu filho, a internet vai educá-lo. É você a pessoa responsável por educar o seu filho. E o que é que nós estamos ensinando para as crianças nesse tempo? Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Você precisa ensinar o seu filho coisas que vão formar o caráter dele e o caráter dela. Quando a gente fala de Jesus, a gente sabe que ele foi gerado por Deus, mas nós não podemos negar uma coisa: Deus confiou a educação e a criação de Jesus às mãos de um homem e de uma mulher. Por isso, este homem e essa mulher, eles são admiráveis e fantásticos. José e Maria, admiráveis. E tem mais, eles eram pobres,
entenda-se, muito pobres, porque eles moravam na periferia da periferia da periferia. A periferia do Império Romano era a Palestina. Na periferia da Palestina nós temos a Galileia. E na periferia da Galileia nós temos Nazaré. Então ele é da periferia da periferia da periferia. Gente pobre, e Deus confiou a educação de Jesus a eles, da mesma maneira que hoje Deus, Ele confiou a pais cristãos como vocês, a responsabilidade de formar o caráter dos seus filhos. Vocês que são solteiros, aprendam essas coisas. Essas coisas que estou ensinando, muitas delas eu não aprendi casado, não, aprendi solteiro. Guardei no meu coração, aguardando o momento em que, com muita expectativa eu tinha de um dia ser pai. José e Maria ensinaram os princípios do reino de Deus que ficaram impregnados no caráter de Jesus. Gente, Jesus não veio pronto. Ele era Deus. E Ele assumiu a forma humana. Mas assumindo a forma humana, tudo que é humano Ele passou. Ele sofreu como nós sofremos. Ele passou pela adolescência como nós. Jesus passou pela infância como nós. Não tinha nada de diferente de uma outra criança. Jesus, quando bebê, precisava nanar, precisava mamar, precisava ser corrigido. O pai e a mãe, Maria disse não para Jesus diversas vezes. E não duvido de José ter usado a varinha no bumbum dele algumas vezes também. Porque era criança. Os pais precisam formar a criança. Tem pais que não sabem dizer não para os seus filhos. Você forma o seu filho nesse momento. José e Maria formaram tão bem Jesus, que quando vieram as dúvidas, você acha que ele não passou por isso? Tentações, ele passou por isso. Quando vieram situações difíceis, elas encontraram em Jesus um caráter formado, de obedecer a Deus a qualquer custo, que foi o que Maria fez e o que José também fez. Eles obedeceram uma palavra de Deus, por mais louca que fosse a palavra de Deus para eles. O seu caráter é formado no meio, o seu caráter não é formado no meio das tribulações, ele apenas é revelado. O seu caráter ele é formado ao longo da sua vida, para que quando os testes vierem, você já esteja preparado. Vamos analisar esses dois personagens e tirar deles algumas lições que podemos usar para nós. Comecemos com José. O texto fala claramente que José era um homem justo. E explicar para você que o que é ser justo. Justiça é sempre estar do lado do mais fraco. Isso é justiça. Muitas pessoas confundem justiça com vingança, dizendo, não, meu Deus, é justiça. Você está falando de vingança, eu acho. Justiça está do lado do mais fraco. A Bíblia mostra que você aprende a justiça praticando a lei do Senhor. E eu acho lindo na lei do Senhor, a lei é boa. Paulo apóstolo fala que a lei é boa. Ela nos ensina a justiça, a andar na justiça. Vou te mostrar, por exemplo, alguns mandamentos da lei. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 5, quando trata de guardar o sábado, é interessante. Êxodo tem ali os 10 mandamentos. Em Deuteronômio ele vai explicar muitos dos mandamentos. Quando ele explica o sábado, por exemplo, para nós, ele mostra que, assim, é um dia para parar tudo. Porque, certamente, alguns religiosos falavam, não, eu guardo o sábado, não faço nada no sábado. Mas o empregado dele trabalhava para ele. Como é que ele comia no sábado? Alguém que está ali preparando comida para ele. Então, os outros estavam trabalhando. E aí vem Deuteronômio e diz, não. Nem o boi é para trabalhar. Ninguém é para trabalhar, é todo mundo para dar um descanso. O que é essa lei do sábado? A lei do sábado é uma lei trabalhista. É Deus cuidando para que não houvesse de novo escravidão, de trabalhar 7 dias por semana. Então, todo mundo tem direito ao descanso, desde o mais rico até o mais pobre. A lei é justa nesse sentido. Porque ela equalizou todo mundo, ela deixou todo mundo no mesmo nível. Todo mundo tem esse direito de ter um dia de descanso, seja lá qual for o seu dia. O meu sábado é segunda-feira. Todo mundo tem direito de descanso.
Um outro texto, em Deuteronômio capítulo 10, do 17 ao 19, fala sobre defender a causa do órfão, da viúva e dos estrangeiros. Do órfão, porque não tendo pai e não tendo mãe, como é que essa criança sobreviveria? Da viúva, sendo a mulher uma propriedade do homem e não trabalhando, estou falando daquele tempo. Ao morrer o marido, ela não tinha nada. E os bens que o marido gerou voltam para a família dele. A mulher ficava completamente desolada e abandonada. Então é ensinado, não, nós temos que, como sociedade, cuidar delas. E o estrangeiro é aquele que hoje nós chamamos de refugiado. Nós temos que cuidar dos refugiados. Na nossa cidade, por exemplo, eu localizo 2 colônias na nossa cidade de refugiados. Refugiados do Haiti, estou falando aqui de Osasco. E refugiados venezuelanos. Eu vejo aqui na nossa cidade. O que você faz por eles quando você os encontra? Fecha a janela do carro? Então, a Bíblia está mostrando que nós temos que fazer algumas coisas por eles. Outra coisa, em Deuteronômio 24, versículo 14 e 15, fala para você não abusar de mão de obra barata. Se acertou um valor com a pessoa, paga e paga no dia, porque ele trabalha por dia, ele precisa daquele dinheiro para sobreviver. Mas vamos trazer isso para os nossos dias. Vou fazer uma pergunta direta para você. Você que tem um ajudante que de uma vez por semana, ou sei lá quantos dias na semana, te ajuda a limpar a sua casa, quanto que você paga para ela? Eu pago o que todo mundo paga. Então você é igual a todo mundo. Eu acho que como cristão a gente tem que pagar mais. E não é possível que você não possa pagar a mais. Duvido que R$20 vai fazer diferença no seu orçamento, se você tem condição de pagar uma pessoa para ajudar a limpar a sua casa. Estou falando aqui com os classe média da igreja. Então, abra os seus olhos, meu irmão, para você não andar segundo o padrão do mundo. Seja justo. Você que tem empresa, continuo falando com os classe média aqui. Você que tem empresa e tem gente que trabalha para você, esses funcionários seus, não, eu pago o que o mercado manda. Então você é igual a todo mundo. Funcionário seu deveria ganhar mais e ter prazer e privilégio de estar na tua empresa e falar, porque você reparte da sua riqueza com eles. Lá vai ter irmão falando, esse pastor é comunista. Pronto. Pode falar. Meu irmão, não sou contra você ter bens. A Bíblia fala de ricos, não tem problema, e eu desejo que você seja próspero, você seja rico, mas na mesma proporção cresça em generosidade. É de generosidade que eu estou falando, é de coração aberto, é de justiça que a gente está falando aqui. É disso. José era um homem justo, e nós vamos ver a atitude justa dele. Explicando para você o momento do texto. Maria estava prometida em casamento a José. Eu vou explicar uma coisa que não tem na nossa sociedade. Naquele tempo, a mulher era a propriedade do homem. A filha pertencia ao pai. O homem que quisesse casar com ela, ele ofereceria um dote para o pai, um valor monetário combinado com o pai de quanto valeria aquela filha. Então, este homem poderia, sendo ele mais abastado, ele pagaria esse dote de uma vez. Sendo pobre, ele ia pagando ao longo de anos. Quando terminasse de pagar, então ele poderia ter a filha. Então, normalmente, principalmente os pobres, faziam essas promessas com a menina talvez com 12 anos de idade. Ia se casar lá pelos 16. Alguns dizem, nossa, casavam cedo naquele tempo. Gente, mas também morria cedo. A expectativa de vida daquela época era de 40 a 42 anos de idade. Tem um outro texto da Bíblia Sagrada que referindo-se a Paulo, que era uma pessoa mais sofisticada, uma pessoa que era mais ligada ao império, então ele tinha mais conhecimento e por isso talvez cuidava melhor de sua saúde. Paulo, aos 52 anos de idade, ele diz assim, Paulo o velho. Oh, Deus amado. Eu já passei disso, ó. Mas, então, os homens só casavam depois do 30, mas também não vivia mais do que 40 e pouco.
Então aqui você tem a história de José e Maria. Maria prometida a José, José já tendo pago o dote de Maria, iria se casar com ela. Vem a notícia, Maria está grávida. E assim, grávida de quem? Do Espírito Santo. Imagina José naquela hora. Que história é essa? Mas olha a justiça. Olha o homem justo que era. José diz assim o texto, que José pretendia deixá-la, abandoná-la. Por que motivo? O motivo é o seguinte. Ela ficando grávida, não sendo de José, José poderia não só reaver o dinheiro que ele já deu para o pai dela, como se a denunciasse em público, ela poderia ser apedrejada e morta. Porque era assim que se fazia naquele tempo. No entanto, talvez teria algumas dificuldades para esse tipo de apedrejamento, porque o Império Romano estava proibindo esse tipo de coisa. Só o Império poderia matar. Mas os judeus desrespeitavam isso, tanto que era o que queriam fazer com aquela mulher adúltera. Queriam apedrejá-la. Então, José pensou da seguinte forma, se eu a abandonar, todo mundo vai achar que fui eu que aprontei. Então ela é vítima, e ela vai ser guardada. Sendo assim, ela sendo uma vítima minha, eu sumo do pedaço, e ela continua viva e vai poder cuidar do seu filho. Eu acho interessante esse lado justo de José, em que num momento como esse, pensou mais nela do que nele. Um anjo de Deus aparece para José e diz, não faça isso. Não faça isso. Porque o que está nela veio do Senhor. Precisou um anjo para convencer José. E José, convencido do anjo, o que ele faz? Ele se casa com ela. Então ele termina, ele completa o dote, toma-a como esposa, para que isso não ficasse manchado na sociedade. Maria, no seu período de gravidez, vai junto à sua tia Isabel, que morava lá nas colinas da Judéia, e fica ali um tempo também por causa da barriga, crescendo, o povo da cidade não ficar falando muita coisa. Depois eles voltam para Nazaré e finalmente vão para Belém novamente, por causa do recenseamento onde Jesus nasce. Então, eu quero chamar a atenção que até num divórcio, José pensou em fazer isso com uma atitude justa, pensando mais na outra pessoa do que em si mesmo. O que eu quero falar aqui agora não é nenhum incentivo para quem está pensando em se divorciar. Por favor, o divórcio, todo mundo perde no divórcio. O marido perde, a esposa perde, e quem mais perde são os filhos. Mas eu queria mostrar qual é a atitude justa numa hora dessa, porque essas coisas sobrevêm a algumas pessoas. Alguns de vocês já se divorciaram. Alguns de vocês estão num processo talvez sem retorno. Mas o que eu quero chamar a atenção é que há pessoas que num momento de divórcio, o que eles fazem? Eles jogam seu filho contra o outro cônjuge. E isso é um pecado que você comete para com as crianças. Em Mateus 19, quando trata do divórcio, em seguida, no texto, mostra as crianças sendo trazidas até Jesus para Jesus abençoá-las. Isso foi escrito de propósito nessa sequência, para mostrar que a primeira vítima do divórcio não é você, nem seu marido, ou seu ex, ou seja, que for, ou sua ex, não são vocês a maior vítima são as crianças. Porque elas ficam completamente perdidas ali, sem a referência do pai e da mãe. Por isso, meu querido, se você já passou por uma situação como essa, seja justo. E justo é estar do lado do mais fraco. E o mais fraco não é você ou ela, ou você ou ele, o mais fraco são as crianças. São elas que precisam de proteção, são elas que precisam de cuidado, elas precisam de pai e elas precisam de mãe. Mesmo que eles não sejam ali presentes, mas que elas sempre tenham uma boa imagem de seus pais, e isso cabe a vocês formarem isso na vida deles. Cabem aos pais aprenderem hoje aqui, por exemplo, sobre o caráter de José, que pensou mais em sua noiva do que na sua própria honra, mais nos envolvidos do que em si mesmo.
Isso é ser um homem justo. Amém? Vamos aprender com Maria. Maria era uma mulher semelhante a qualquer outra. Foi bebê, se tornou uma menina, virou uma adolescente. Provavelmente aos 16 anos de idade tenha sido esse período de gravidez de Jesus. Finalmente uma mulher. A humanidade em Maria é uma coisa inconfundível. Ela fica perturbada quando o anjo aparece, ela tem medo. Primeira frase de Deus para ela deve ser: não tenha medo. Ela era uma moça, uma menina, e ela tem todas as características de mulher. A igreja na Idade Média estragou a imagem de Maria ao fazer de Maria uma deusa ou uma semideusa. Porque ela não é isso. Ela é uma referência para nós, uma bendita entre todas as mulheres, uma referência para nós de o que é uma mulher santa, justa e correta. É Maria. Então nós vemos algo tão especial nela, e eu quero destacar só um detalhezinho de Maria aqui. O texto fala que ela é a agraciada, ou, como se diz na reza, cheia de graça. Não no sentido de que ela produzia a graça, mas que ela foi a agraciada. Ela recebeu a graça de Deus de ser a mãe do Salvador. Que privilégio dessa mulher! E eu fico admirando Maria, como que ela lidou com isso ao longo da sua adultidade já. Como assim? Era o seu filho, ela com o direito de dar bronca, porque é seu filho, mas só que esse seu filho era o senhor dela. Então, eu a admiro por tantas coisas assim. Mas eu chamo a atenção pelo fato de ser cheia de caris, graça. A palavra caris, com CH antes, né? É a mesma palavra para carisma, por exemplo, que nós usamos. É uma corruptela do nome caris, que é graça, graciosidade, que é a graça de Deus sobre nós, que são os dons, as dádivas de Deus para nós. Mas também caris ou carisma também se refere à graciosidade, àquilo que nós doamos para as pessoas. Ser cheio de graça é ao mesmo tempo falar que ela é graciosa. Tanto que a Bíblia diz que quem anda com Deus vai produzir algo chamado fruto do Espírito, que lá em Gálatas 5:22 cita que o fruto do Espírito é amor, alegria, mais adiante, bondade. Então quem anda com Deus vai produzir esse fruto. Ser cheio de graça é ser cheio de simpatia. Quando a gente fala de simpatia, o que a gente imagina? A gente imagina sorriso, a gente imagina gentileza. E eu não estou falando do sorriso plástico, artístico, aquele para foto, né? Não estou falando disso. Eu estou falando de um sorriso que transmita graça, que transmita o carisma de Deus na sua vida, que passa esse amor, a alegria, a bondade de Deus na sua vida, que as pessoas notem que tem algo de especial na tua vida. Quem dera que alguns de vocês talvez já passaram por isso, de alguma pessoa chegar para você e falar: o que você tem? Porque tem algo em você que me chama a atenção. O que é isso que você tem? Então, Jesus, por exemplo, era muito simpático. Prova disso que Jesus era simpático é que você vê que as criancinhas gostavam de se aproximar dele. Criancinha não se aproxima de gente antipática. Agora, com quem que Jesus aprendeu a ser assim? Porque ele também foi criança, ele também foi adolescente, ele também foi jovem. Com quem que ele aprendeu a ser assim? Com a sua mãe. Maria ensinou essas coisas para ele. Gente, simpatia se aprende. Talvez você não teve aí um pai ou uma mãe graciosos. Talvez seu pai era um ausente e tua mãe só sabia dar bronca. Mas eu te digo uma coisa, simpatia se aprende, simpatia você desenvolve com disciplina pessoal. Você vai se corrigindo de algumas coisas para se tornar mais simpático. Todo mundo gosta de estar perto de alguém que é simpático. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Se você fosse dar uma nota para você, da sua simpatia, quando eu falo simpatia, eu estou falando de gentileza, generosidade, do seu sorriso, do seu jeito de ser. Nota de 1 a 10, que nota você se dá? Não pode mentir.
mas pode estar enganado. Por isso, que nota você acha que o pessoal da tua casa te dá? Pensa aí, quem é o mais chato da tua casa? Se te veio de cara alguém na mente, tudo bem, mas se você ficou assim, quem? Pode ser você. Tem gente falando avivamento isso aqui, glória a Deus. Deus está falando. Tem gente falando assim, você lembra de Samuel que falou, fala que o teu servo ouve, né? Tem gente que está assim, fala que o teu servo ouve. Ou tua serva, né? Pois bem, nós temos que aprender e desenvolver essas coisas em nós. Muitas delas não são naturais. Aprendemos principalmente com os nossos pais. Nossos pais nos ensinam muita coisa e o nosso caráter é formado nesse relacionamento que nós temos com os nossos pais. E aqui não só pais, tios também, por isso que eu perguntei aqui, quem de vocês é próximo de alguma criança pequena? Os tios, os avós, são importantíssimos para a formação daquela criança. Eu vou contar uma história rápida aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia como algumas coisas a gente aprende com os pais, numa atitude só. Uma atitude do meu pai, eu devia ter 5, 6 anos de idade, porque eu lembro que não era época escolar ainda. Uma das coisas que eu amava fazer era ir para a feira com meu pai. A feira era muito longe, porque aqui de Osasco, seria daqui da Carisma até a estação de Quitaúna, lá embaixo, não a estação aqui do 21. A de Quitaúna, longe. A gente ia a pé. Era meu tempo com meu pai, sábado de manhã, porque meu pai chegava tarde do trabalho, eu mal tinha tempo com meu pai. E aquele era meu tempo com ele. E a gente ia lá, eu achava o máximo, que eu me sentia um hominho, né? Do lado do pai, é o meu pai. Para mim, meu pai era super-herói. E nós voltamos da feira, e ali desmontando ali o carrinho, que eu gostava de ajudar, meu pai chegou assim, me chamou e falou, Anés, vem cá, conta para mim aqui. Eu já sabia contar. Contei as laranjas, 13. Falou, conta de novo. Eu contei de novo, 13. Ele falou, eu paguei 12. Pai, o que vamos fazer? Vamos devolver. Gente, nós voltamos na feira. Assim, algum pode dizer, é exagerado? Talvez até eu acho, foi exagerado, foi. Mas olha quantos anos depois eu não estou lembrando dessa história. Ele voltou na feira. Ele devolveu. Eu não me lembro como que o homem recebeu, como é que foi isso, eu não me lembro. Minha memória não me traz isso. Minha memória só me traz aquilo lá. Vai ter que voltar lá? Porque era longe. Né? Mas ali eu aprendi o que é justo. Porque ele me falou, se tem uma mais aqui, ela não é nossa. Ela não nos pertence. Eu não paguei. Ele até falou, isso e roubar é a mesma coisa. Meu pai exagerou para eu entender. Mas eu te digo, eu aprendi justiça, aprendi a ser correto, aprendi de que o que é meu, mas o que não é meu, não é meu. Não me dá direito sobre propriedade dos outros. Ainda que para o feirante, certamente, eu acho que a hora que meu pai devolveu para o feirante deve ter falado, esse cara é bobo. Né? Aqui, ó, pode até levar mais. Né? Porque devemos ter chegado lá no fim da feira. Mas o que eu quero mostrar é a honestidade que você pode ensinar para os seus filhos. Agora, quando você chega para o seu filho e fala, tudo bem, filho, não pode, mas tudo bem. Quando você faz o seu filho transgredir algumas leis, algumas regras. Quando você dá uma de gostosão e dá carteirada, você sabe o que é dar carteirada? Quando você, por alguma razão hierárquica, ou dentro da empresa, ou dentro do, sei lá, ou às vezes até por causa de dinheiro, você se julga superior a outro e fala, vai ser assim. Você sabe com quem você está falando? Vontade de ter um crente lá do outro lado, falar, sei, um pecador desgraçado que merece a graça de Deus na sua vida. Eu sei. Então, a importância de ensinar para os nossos filhos o que é correto. Em Atos 2:47 vai falando que a igreja, ela caía na graça do povo. A igreja, ela caía na simpatia do povo, ou seja, a igreja era simpática. Com quem a igreja, que é a primeira igreja que nós estamos falando, que eram os discípulos de Jesus, com quem que eles aprenderam? Com Jesus. E com quem Jesus aprendeu? Com Maria.
Então você nota que nós podemos ir passando essa graciosidade para as nossas gerações. Eu tenho 3 conselhos aqui para dar para vocês. 3 conselhos muito práticos para nós praticarmos, principalmente nesses encontros de fim de ano, com empresa, que você vai almoçar com gente que você nem tem muita proximidade, com a tua família, gente que às vezes é distante, você gosta, mas são distantes, mas nas reuniões de família é importante praticarmos, porque se a gente não vive o cristianismo dentro da nossa própria casa, o que nós vamos pregar para fora? Então vamos lá, 3 para vocês aqui, 3 conselhos. Primeiro, graciosidade no seu falar. Isso é cheio de graça, isso é simpatia. Essa deveria ser a característica de todo cristão. Ser gracioso no falar. Explico isso já já, depois da leitura do texto. Provérbios 22, versículo 11. Como hoje é dia 22, eu sei que vocês leem um capítulo de Provérbios por dia, conforme o pastor de vocês aconselhou. Eu sei que vocês já leram esse texto, mas eu vou repetir aqui para vocês. Provérbios 22, 11 diz assim: o que ama a pureza do coração e é grácio no falar, terá por amigo o rei. A pessoa que ela é graciosa no falar, ela vai crescer na vida, é o que o texto está dizendo. As pessoas vão gostar dela e vão levá-las, por exemplo, no caso lá, ser amigo do rei, é alguém que subiu na vida. Simplesmente pela simpatia, pela graciosidade, pela elegância. Por isso que outras traduções trazem, se ela é elegante no falar. O que seria falar com elegância? É falar sem arrogância. É falar sem petulância. Nossa, tudo isso dá ânsia, né? Então, mas sem querer ser dono da verdade. Você já viu pessoas que quando falam, só falam de si. Queremos ouvir os outros, precisamos dar mais ouvidos, falar menos. E quando falar, falar com graciosidade. Saber elogiar as pessoas pelo que elas fazem. Grava bem isso, querido, e aqui eu estou falando principalmente dentro de casa. Pai, mãe, não grite com seus filhos, mesmo que eles estejam errados. Nós temos uma regra lá em casa, quem gritar, perdeu. E vou dizer uma coisa, eu já perdi por causa disso. Eu estou confessando em público, coisa que eu já confessei. Me lembro até hoje da cena. Meu filho estava com os amiguinhos em casa, eu estava bravo demais com ele, era o meu mais velho. Estava bravo com ele por causa de algo que ele fez, e eu peguei naquela hora e já fui lá, e na frente dos amigos, né? André, por que você fez isso? Mas ele olhou assim para mim, levantou os olhos e falou, pai, falei, o quê? Você está gritando. Aí eu travei na hora. Falei, desculpa, André. Pedi perdão para os amiguinhos dele, pedi perdão e tudo mais. Mas note, meu filho estava assustado, porque também não conhecia eu gritando. Alguém pode falar, Nésio, mas como é que você estava? Não, eu estava com um monte de problema na cabeça, de um monte de coisa para resolver, mas não interessa. Seus filhos não merecem isso. Então, mulher, não grita com teu marido. Marido, não grite com sua mulher. Não grite com seus amigos. Aprenda a ser gracioso no falar. Isso passa a graça de Deus para as pessoas. Grava bem isso. O seu jeito de falar, ele pode construir pontes ou muros nos seus relacionamentos. Só com o seu modo de falar. Segundo, sorriso no seu rosto. Você gasta mais músculo para manter sua cara fechada do que sua cara sorridente, sabia disso? Eu nunca contei, mas eu li isso num lugar e achei legal. Seja o que for, então, meu querido, sorria, nem que seja por pura economia. Faça isso. Provérbios 15, versículo 13, diz, a alegria do coração transparece no rosto. Simpatia, gente, lembra sorriso. É chato ficar do lado de gente chata, antipática, gente carrancuda. Vai ser diferente. Você melhora a sua comunicação com as pessoas ao sorrir um pouco mais. Lembre-se, talvez você não aprendeu isso em casa. Talvez isso não venha da sua criação. Mas você é adulto e você nasceu de novo. Por nascer de novo, você tem outro espírito dentro de você, que é o Espírito Santo. E andando perto dele, você vai aprender a lidar com essas áreas da sua vida e ir melhorando. Amém, queridos? Terceiro e último,
generosidade em suas mãos. A simpatia ela também está ligada com atos de generosidade. A simpatia faz com que a gente queira ser feliz, mas quer ver os outros felizes também. Por isso a gente reparte a nossa felicidade com eles de diversas formas. Vamos falar agora daquelas pessoas próximas de nós. Qual a última vez que você deu um presentinho para alguém próximo de você? Estou falando de quem mora na tua casa. Sabe quem não se dá presente e deveria se dar? Irmãos. Irmãos deveriam fazer isso. A gente sempre pensa de pai para filho, né? Ou de filho para pai. Mas irmãos, entre irmãos. Eu contei aqui no domingo passado, a primeira memória de presente de Natal que eu tenho foi o meu irmão que me deu. E eu lembro disso até hoje. Por que foi tão marcante assim? Eu te explico por que foi tão marcante assim. Porque a gente brigava pra caramba, tá? É verdade. Eu e meu irmão, a gente quebrava o pau direto. Porque muita gente pensa, nossa, o cara é pastor, tal. Como é que ele foi quando criança e adolescente? Não queira saber. Não queira saber. E um detalhe, eu brigava muito com meu irmão, por quê? Porque era eu o pirralho. Eu era o chato. Eu tenho uma marca aqui, um lugar aqui na cabeça, nem nasce cabelo aqui num lugar, por causa de uma pancada que foi, de briga com meu irmão. Falou, nossa, teu irmão sentou na tua cabeça. Não, eu que estava correndo atrás dele com um cabo de vassoura, tropecei, caí e bati a cabeça. Agora, por isso que quando meu irmão, no primeiro trabalho dele, no primeiro salário dele, ele me dá um presente, me quebrou. Me quebrou. Então, irmãos, deem presentes. Deem presentes. É importante a gente, quando a gente vai num lugar e compra uma coisa, eu não estou falando só de gastar dinheiro, gente. Sabe aquela coisa? Puxa, eu vou comprar esse chocolate aqui, porque eu sei que a pessoa que eu vou ver gosta de chocolate. Eu vou levar para ela. Gente, é uma lembrancinha. Talvez algo que não te custou muito, mas que você possa fazer marcas na vida da pessoa de generosidade. Atos capítulo 20, versículo 35 diz assim: em tudo o que fiz mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Lembrando que a palavra caris ou carisma também está ligada com graça, mas também pode ser traduzida como dom, como dádiva, como presente. Então, a disposição de se doar pelas pessoas deveria ser uma marca em nós cristãos. Eu não falo só de presentinho. Eu estou falando de fazer aquela comidinha que o outro gosta. Eu estou falando de ajeitar às vezes alguma coisa dentro de casa só porque o outro gosta que seja daquele jeito. São dádivas, são presentes que a gente dá de relacionamento para outra pessoa. E aí eu já estou terminando e eu te pergunto, o quanto você fez disso nesse ano? Para os seus, próximos de você. Segunda pergunta, o quanto você fez disso para os distantes, para os carentes? Para aquela pessoa que não tem como te dar nada de volta? Hebreus 13, versículo 15 e 16. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. E a gente pensa assim, eu cantei, eu levantei as mãos. Está correto isso, não tem nenhum problema. Mas olha como o texto continua. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Esses sacrifícios que Deus espera de nós. Eu vou terminar, já deu meu horário, vou pedir para você acompanhar em pé comigo, mas não desconecta comigo não, que eu tenho coisa para falar ainda. Fica comigo. Ofereça um sacrifício a Deus. E eu vou te mostrar, baseado nesse texto de Hebreus. Vou te listar alguns aqui. Ajude um necessitado. Pensa nisso. Pense em alguém que você possa ajudar. Faça o bem. Reparta com os outros um pouco do que vocês têm. É isso que significa um sacrifício de louvor a Deus. Meu desejo é que você deixe essa palavra de hoje aqui, como de um pai para filhos também, aqui espirituais. Moldar o seu caráter. E você se lembre que você ensina as pessoas mais com suas atitudes do que com palavras. Que as nossas atitudes possam repercutir nas pessoas que moram ao nosso redor. Eu tenho certeza que nossos filhos, netos, sobrinhos,
irmão, irmã, pai, mãe, vão notar quando houver qualquer mudança e diferença no nosso caráter. Pratica um pouco disso hoje que nós citamos. 3 coisas. 1, graciosidade no falar. 2, sorriso no rosto. 3, generosidade em suas mãos. Graciosidade no falar, sorriso no rosto, generosidade em suas mãos. Olha quanta coisa a gente aprende aqui, somente numa leitura do texto tão conhecido do Natal, de José e de Maria. Eles eram obedientes a Deus, e por serem obedientes a Deus, praticaram tudo isso que a gente está falando aqui. Que Deus abençoe cada um de nós. Põe tua mão no peito, deixa eu orar com você. Querido Deus, perdoa os nossos pecados, corrija os nossos caminhos, transforma o nosso coração. Queremos ter um coração bondoso, amoroso, simpático como o de Jesus. Que possamos seguir o exemplo de José e Maria e gerarmos vidas cheias da tua graça também, com a tua graciosidade. Que possamos ser menos egoístas e mais generosos. Que possamos ser menos falastrões, mas falarmos somente aquilo que traz edificação, que levanta o outro. Que possamos passar alegria e sorriso, causando sorrisos nos lábios de outras pessoas também. Nos ensine isso, Senhor. Nessa manhã nós convertemos nosso coração ao Senhor, para obedecer melhor a tua palavra na prática. Em nome de Jesus. Amém. Se o Senhor falou com você, aplauda o teu Senhor, dando a Ele a graça